Bem-vindo a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje a gente vai falar sobre seitas. Você já deve ter ouvido muito falar sobre seitas, então vamos entender um pouco o que são seitas, desde o conceito etimológico, semântico, até o conceito realmente prático do que são seitas. Primeiro a gente vai ter que entender o que é uma religião. Uma religião, ela seria algo que a gente faz para servir diretamente a Deus e ela tem como objetivo o religare. Existem algumas interpretações diferentes do que é religião, mas a palavra religare é uma palavra que está muito ligada a essa questão dessa reconexão com Deus, reconexão com o divino, e a religião ela é uma ferramenta para essa reconexão. O que é uma seita então? Seita vem do latim secta, que significa divisão, que significa algo que é apartado, algo que foi dividido. Então nesse caso uma seita, ela sem nenhum julgamento, sem ser bom, ser mal, ela simplesmente é um desprendimento de um grupo principal. Então no caso, por exemplo, se a gente for pensar em Jesus era judeu, fazia parte ali de uma religião judaica e ele pregou algo diferente. Aquele início ali da religião, ele montou uma seita. Por quê? Era algo que se desprendia, era uma dissidência de um ramo principal, que era a religião judaica, e ele, através dos apóstolos dele, criou seguidores que seguiam, que ouviam as palavras de Jesus. Então, teoricamente, ali a gente tem, dentro do conceito de seita, a criação de uma seita. E eu já quis abrir com esse conceito de Jesus justamente para a gente desmontar um pouco o preconceito que a gente tem com essa ideia de seitas. Seitas não são ruins ou boas. As pessoas podem torná-las ruins ou boas. Beleza? Então, por exemplo, para muitos acadêmicos, a ideia de uma religião protestante é uma seita. Ela saiu de um ramo originário e virou ali um ramo novo, onde tem um novo dogma, novas coisas que serão seguidas. De uma forma mais geral, muita coisa vai se encaixar como seita. É o caso da Rosa Cruz, é o caso da maçonaria, é o caso de o neopentecostal, ele seria considerado ali no seu nascimento uma seita, até que ele viraria um corpo religioso e ganharia essa estrutura de um corpo religioso. Alguns grupos políticos, alguns grupos filosóficos, por exemplo, os grandes filósofos como Aristóteles, Sócrates, Platão, eles criavam pequenas seitas meio off das escolas dele, com alunos que eram mais próximos, que eram preferidos, para ensinar certos tipos de conhecimentos diferentes. Então a criação de seitas nada mais é do que uma criação de um grupo para adotar pensamentos um pouco diferentes que fujam daquele ramo originário da onde vieram aqueles pensamentos. Ao longo dos anos, a gente começou a ver muitos exemplos de seitas aparecendo e muitas sem esse nome de seita, sem essa nomenclatura, mas que se encaixariam nesse conceito mais geral, e outras que ganharam aí as notícias por causa de algumas coisas ruins que aconteceram. Esse nome ficou muito carregado de um significado pejorativo, negativo, porque algumas seitas realmente fizeram por merecer esse significado mais pesado. Vamos ver alguns exemplos. Uma das seitas mais famosas de todos os tempos foi provavelmente a família Manson, criada pelo Charles Manson em 1967, lá em São Francisco. Esse cara ele era alucinado por uma música dos Beatles chamado Helter Skelter, e ele passou a acreditar que existia uma grande guerra racial e que ele precisaria dar um jeito para resolver essa guerra racial. Em 1969, ele assassinou 7 pessoas, uma delas a atriz Sharon Tate. Existem alguns filmes que contam esse caso do Charles Manson. Aquele filme Era Uma Vez em Hollywood do Tarantino, ele conta uma versão alternativa dessa história, mas a história é que na vida real ele matou ela, era ex-esposa do diretor Roman Polanski, e ela estava grávida quando o pessoal dessa seita matou a Sharon Tate. Charles Manson foi então condenado à prisão perpétua e acabou morrendo na prisão aos 83 anos. Outra seita que ficou muito famosa foi a do Osho, que reuniu uma galera em torno dele, e ele foi acusado de ter envenenado 751 pessoas com salmonela para sabotar ali umas eleições e ele conseguir ganhar poder político na região onde ele estava. Outra seita muito famosa foi a de Jim Jones, que foi fundada em 1955. Quem é mais antigo vai lembrar de um personagem famosíssimo do Chico Anísio, o Tim Tones, que passava a sacolinha. Vem já daí essa ideia desse pastor que misturava cristianismo com ideias de comunidade e que passava essas sacolinhas. Esse cara chegou
chegou a ter 20 mil membros. Na década de 70, ele começou a acreditar que ia ter uma guerra nuclear, que isso era iminente, e ele fugiu para Guiana, porque ele achava que lá era um país que não ia ser influenciado por essa guerra nuclear. Começou a chegar nos Estados Unidos algumas denúncias de que essa seita estava fazendo lavagem cerebral, e um congressista americano, junto com uma equipe, foi até a Guiana para investigar isso. Jim Jones matou todos eles e ainda envenenou uma galera da seita dele. Morreram 918 pessoas. Existe um documentário de 2006 que se chama Jonestown, Vida e Morte no Templo do Povo, que conta essa história. Nos anos 1980, em Uganda, um cara chamado Katari Babu, ele começou uma seita dizendo que o mundo ia acabar dia 31 de dezembro de 1999. Ele convenceu todos os seus seguidores a doarem todos os seus bens. Só que dia 31 de dezembro chegou, o mundo não acabou. Esses seguidores começaram a ir atrás dele, querer os bens de volta, e nesse momento ele assassinou cerca de 500 pessoas. Sabe como ele fez isso? Tacou fogo na própria igreja. E mais, depois de um tempo, quando ele foi preso, acharam no quintal dele enterradas mais 200 pessoas. Ou seja, esse cara matou 700 pessoas. Outra seita que ficou muito famosa nos anos 90 foi uma seita que saiu de um cisma da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi fundada por um cara chamado David Koresh. E esse cara, ele ficou conhecido porque ele fez com que a polícia cercasse o lugar onde eles moravam, onde essa comunidade morava, porque os caras estavam acumulando um monte de armas. Eles estavam se armando porque eles acreditavam que Jesus ia voltar e que ia acontecer um apocalipse, que eles precisavam se armar para se defender. O grupo americano do Departamento de Álcool, Tabaco e Armas de Fogo resolveu invadir o lugar para investigar, e foram 51 dias de tiroteio e de cerco na cidade de Waco, no Texas, onde morreram 4 agentes e 6 membros da seita. O cara não se convenceu não. Mesmo já tendo morrendo 4 pessoas da seita, ele não quis se entregar. Os agentes tiveram que invadir com gás lacrimogêneo, e durante esse processo de invasão morreram 75 seguidores. Beleza, então, Léo, mas se as seitas têm seitas boas, seitas ruins, como é que eu identifico que uma seita tá virando algo ruim? Algo que tá me levando a me tornar um fanático, algo que tá tirando minha liberdade, ou que tá fazendo uma lavagem cerebral? Existe um relatório da FBI que lista esses motivos, e nós vamos falar um pouco sobre ele agora. A primeira é que o grupo se torna autoritário e tem dentro dele a figura de um líder em que a voz do líder não pode ser contestada. Então, por exemplo, se você está numa instituição, numa empresa, que você sofre algum tipo ali de assédio, de abuso, ou que alguma coisa que você não concorda, pode ser uma coisa leve que você não concorda, você chega lá com o seu chefe e fala, olha, aconteceu isso, ou chega com alguém na empresa, com o RH, e fala, aconteceu tal coisa, algum tipo de suporte você vai ter. Dentro de uma seita, nesse sentido pejorativo, a voz do líder é a voz de Deus. Então o que ele manda, o que ele fala, não pode ser de nenhuma forma contestado. Então se você estiver num lugar que você chega para uma pessoa e fala, olha, eu acho que talvez a coisa podia ser de um jeito diferente, ele, tipo, é do meu jeito, é desse jeito, se não quiser sai fora, não sei o quê, cuidado. Esse é o primeiro sinal. O segundo ponto é que esses líderes, eles costumam ser muito carismáticos e atrair muita gente. E aí, com o tempo, eles começam devagar a tirar você de perto da sua família, tirar de perto dos seus amigos, sempre com um discurso pronto de que isso é o melhor para você, que ficar ali dentro daquele grupo é a melhor coisa. E quando você menos espera, você já está passando seus bens pro grupo, e tudo que é seu passa a ser do grupo. O terceiro ponto é que normalmente esses líderes dessas seitas, eles se autoproclamam como os salvadores do mundo, os escolhidos por Deus, quase que como messias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse papel messiânico que normalmente esses líderes de seita querem exercer. O quinto ponto é que as seitas começam a ditar como os participantes têm que comer, como dormir, o que fazer. Começa a ditar realmente os costumes sociais que aqueles praticantes vão ter fora da seita e não só dentro da seita. O sexto ponto de uma seita que está começando esse trabalho de lavagem cerebral é que eles têm uma dupla moral. Ou seja, dentro da seita tem aquela moral que todo mundo tem que seguir, todo mundo tem que ser daquele jeito,
mas os líderes nem sempre seguem essa moral, e para as pessoas de fora você não pode seguir essa moral, você tem que meio que seguir uma moral diferente, como se fosse algo para meio que manipular a pessoa que está fora, quando as religiões elas ensinam justamente que você tem que agir da mesma forma fora do que como você está dentro da religião. Não só as religiões, muitas ordens filosóficas e muitas seitas também ensinam isso. O jeito que você vai agir no mundo é o mesmo jeito que você tem que agir aqui. E aí aqui tem que tomar muito cuidado, porque tem muitas seitas que falam isso, não, haja da mesma forma que você age lá fora, só que dentro da seita você vê que ali os dirigentes agem de uma maneira um pouco diferente da moral que eles pregam. O sétimo é quando você começa a perceber que as seitas têm basicamente dois motivos para existir. Um é ganhar dinheiro e o outro é recrutar membros. Quando vira algo muito focado ou no dinheiro ou no recrutamento de membros, aquela seita está começando a degringolar para algo que está muito mais preocupado em ter poder do que entregar uma filosofia, um comportamento social ou até mesmo uma religião. E o oitavo ponto é o momento em que a seita ela aparece como algo inovador, algo que é exclusivo, que foi inventado por aquela pessoa, que só ali aquilo existe, que aquela tradição ela é única no mundo e ela se torna o único sistema viável e é a única forma de mudar e resolver os problemas da vida da pessoa ou do mundo. E aí, dentro do círculo, existe uma coerção psicológica em cima dos membros para inibir a capacidade que esses membros vão ter de ter um pensamento crítico sobre aquilo, e inclusive de validar se aquilo faz sentido ou não dentro e fora da seita. Então toma muito cuidado com as seitas que falam que elas são autossuficientes e que tudo que você tem ali dentro é o suficiente para que você consiga se autotransformar e consiga viver no mundo lá fora. Então fica aqui como conselhos finais. Quando você estiver num grupo, participando principalmente de momentos de autoconhecimento, grupos sociais, grupos filosóficos, grupos empresariais, enfim. Cuidado, porque esse grupo pode começar a te entregar alguns sinais de que ele está virando uma seita em sua oitava baixa, uma seita naquele lado pejorativo que a gente já falou. Preste atenção ao controle do meio onde você vive, e se esse controle é feito pelo medo, se existe uma manipulação mística no sentido de, olha, eu recebo as mensagens que são as únicas verdades, a demanda por um comportamento, mas quando você olha o comportamento dos líderes, ele é totalmente diferente. Tome cuidado também com o culto à confissão, que é quando todos aqueles membros do grupo precisam confessar pecados do passado para poder fazer parte daquele grupo. Isso acaba virando meio que uma ferramenta de controle sobre a pessoa. Que se ela está contando os podres dela, aquilo se torna uma ferramenta de poder. Então toma muito cuidado com esses grupos que usam essas ferramentas num local que é um local seguro contra a própria pessoa. Cuidado também com o lance da ciência sagrada, que nada mais é do que aquela verdade espiritual é a única, é absoluta e você tem que seguir ela cegamente. Cuidado também com a forma em que os termos são construídos lá dentro. Muitos termos, inclusive, para desdenhar de pessoas que são de fora do grupo. Toma cuidado com as doutrinas muito fechadas, principalmente quando a experiência de pessoas ela começa a contradizer essa doutrina. Se essa doutrina não tiver a capacidade de reanalisar-se, de reolhar-se, de promover uma releitura com ela mesma, quando ela percebe que a experiência das pessoas que estão ali estão fazendo com que essa doutrina precise mudar, cuidado, aí a gente está falando desse lado negativo. E por fim, a dispensa da existência de uma outra forma de você conseguir ganhos no sentido de autoconhecimento. Então se aquela doutrina prega que só existe salvação lá dentro, cuidado com isso, porque ela está promovendo uma ideia de fanatismo que pode ser bem perigosa. Bem, espero que vocês tenham entendido então que existem seitas que trabalham pelo bem, existem seitas que nada mais são do que dissidências de um grupo, e existem seitas que realmente vão para esse caminho da lavagem cerebral. A gente falou alguns pontos que a gente deve tomar cuidado e observar nos lugares onde a gente está. Então toma cuidado, questiona sempre. Se você está fazendo parte de um grupo e tem essa liberdade de poder sentar e conversar para entender as coisas, faça isso, porque isso mostra que é um local onde a preocupação com o diálogo e com o crescimento individual, não só de um lado como do outro, são verdades e não simplesmente algo que te é imposto e que você não tem nem direito de ter um pensamento crítico sobre aquilo, beleza?
Espero que esse vídeo tenha ajudado. Espero que sirva de guia, não de uma verdade para vocês. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Se algum de vocês já fez parte de uma seita, se alguma coisa que vocês viram em algum lugar já incomodou vocês. Curte o vídeo, não se inscrever no nosso canal, é muito importante pra gente. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo e esfirras libertadoras pra vocês.